António Leitão Amaro, o que é que tem a dizer sobre estas considerações que o PCP, aqui neste caso o João Oliveira, faz sobre a proposta do PSD em concreto? Boa noite. Tem artigos que se anulam? São propostas que se anulam? O João, aliás, a dada altura, explicou bem, disse que não se anula. O que ele disse foi que tornava bastante gradual uma implementação e que podia ser, aliás, feita para não ter impacto na despesa de salários por outras modalidades, ajustamento do horário de trabalho, regime de aposentações antecipadas ou contagem de tempo à aposentação. O Rui Rio disse isso, aliás, é surpreendente como várias pessoas se tentam esquecer das declarações dele na sexta-feira de manhã, que diz isso, que voltou a dizer no domingo, que é o PSD vai votar na votação final global como eu sempre disse. E depois explicou, Rui Rio, sempre disse que depois de o governo PS e o Partido Socialista ter assumido em 2017 com os professores um compromisso de repor o tempo todo, com votos, como a Sara sabe, na Assembleia da República, dizia Rui Rio, depois deste compromisso ter sido assumido pelo Estado português através do Partido Socialista designadamente, esse compromisso deve ser concretizado para as várias carreiras especiais, de uma forma que seja através de uma negociação conduzida pelo Governo, que pode envolver várias soluções, e não apenas incrementos salariais, mas pode envolver as outras modalidades que falei há pouco, mas com um limite. E disse Rui Rio, as palavras dele são estas, sexta-feira de manhã, eu tenho a certeza absoluta que o PSD não votará na votação final global em algo diferente do que eu sempre disse e que não causa um impacto orçamental e um encargo que não esteja nas capacidades financeiras do país. Então, no fundo, portanto, os deputados que estiveram na Comissão de Educação desrespeitaram essa que era a vontade do líder. Não, repare, eu acho que qualquer pessoa séria que conhece como é que as votações decorrem, percebe isto. É legítimo que algumas pessoas tenham feito outras extrapolações, mas a votação passa-se basicamente assim. Aquela votação na especialidade, todos os artigos são votados, uns são aprovados e outros são passados. Depois chega-se ao fim e não há uma nova votação. Considerando as partes que passaram e as partes que não passaram, o que é que nós achamos? Isso é uma coisa que se chama votação final global e ocorre na semana seguinte. É verdade que houve algumas pessoas que interpretaram o facto do PSD ter votado de acordo com todas as suas propostas, que eventualmente criaram a expectativa que, relativamente àquilo que sempre considerou essencial, se ia esquecer disso. E por isso é que Rui Rio, na sexta-feira de manhã, lembrou aos portugueses que eu não ando, e disse ele, eu não ando cá a alimentar teatros. Eu digo já que o PSD vai votar no final aquilo que eu sempre disse. Farsa, como disse hoje o tal, já agora, foi aquilo que o Governo fez. A farsa do Governo tem 4 atos, deixem-me lembrá-los. O primeiro começou António Costa por dizer na sexta-feira aos portugueses, estão a criar um problema. O problema foi criado pelo PS e pelo Governo, que assinaram um compromisso de pagar todo o tempo. Porquê é que a Sara acha que o Ministro da Educação desapareceu? Porque as pessoas sabem, nós todos sabemos, que foi ele que assumiu esse compromisso. E depois desrespeitaram. Segunda farsa. Diz António Costa e disse Mário Centeno e os seus ministros, estamos preocupados com a sustentabilidade financeira e as consequências financeiras. Então, se estão preocupados com a sustentabilidade financeira, porque é que votaram contra os travões de sustentabilidade, as tais cláusulas de salvaguarda do PSD? Essas sim, de facto, como diz o João, fazem com que os encargos seriam muito mais dispersos pelo tempo e provavelmente menores. É verdade. Terceira farsa de António Costa foi dizer assim, eu vou-me embora, eu quero-me ir embora porque isto cria-me um problema de governação. Ora, a UTAL também hoje confirmou e todos sabemos que aquilo que foi votado não mudava nada nos pagamentos e nas responsabilidades de 2019. Ou seja, não tinha nada a ver com as consequências para esta governação. E, portanto, António Costa, se estivesse a falar a sério, o que queria dizer era isto. Se aprovarem, eu não me candidato no próximo mandato, que é aquele onde eventualmente poderia haver consequências. Mas não foi nada disso, porque aquilo era tudo uma fraude, uma farsa. E a farsa maior foi hoje desmontada pela UTAU, que diz basicamente o seguinte, até por escrito, o Ministro das Finanças e todo o Governo disse na sexta-feira, o que os senhores aprovaram cria um buraco, a expressão foi uma despesa adicional de 800 milhões de euros. E o que a UTAU disse é que a despesa total não é adicional, aquela que envolve também o que o Governo já tinha comprometido, é de 560. Mas aquilo que é despesa adicional, calculou o tal, seria de 398. Mas repara... Ainda estamos a falar aqui de valores diferentes entre brutos ou líquidos. Não, espere. Sara, o Estado, se tiver que pagar mais
tanto a um trabalhador, no mesmo momento, por retenção na fonte, vai o buscar através da dissolução fiscal. E, portanto, o Ministério das Finanças o que diz é que esses cálculos da UTAU são aleatórios em relação àquilo que poderia ir buscar. Não, são arbitrários, disse o Governo, o mesmo Governo que mudou de contas várias vezes, mas Mário Centeno tem um hábito longo, já desde que é Ministro, de faltar à verdade. E faltar à verdade no Parlamento. Nós lembramos a história dos SMS, a propósito de António Domingos, nós lembramos da mentira sobre o processo de venda do Banif relativamente a umas reuniões privilegiadas que teve com o Santander na altura, a propósito da venda do banco, e mentiu ao Parlamento, e, portanto, lembramos da mentira da carga fiscal, lembramos de várias centenas. Mas deixe-me dizer, o problema principal é que a UTAU até foi simpática com o Ministro das Finanças, porque a UTAU seguiu a narrativa do Ministro. A narrativa do Ministro foi esta. O que os senhores acabaram de fazer na quinta-feira foi aprovar uma coisa que tem um impacto adicional de 800 milhões de euros se houvesse uma despesa integral a partir de já, para todas as carreiras, e fosse tudo através de pagamentos em dinheiro. Ora, aquilo que foi aprovado naquela quinta-feira, mesmo sem cláusulas de salvaguarda, em primeiro lugar, não começava a pagar tudo já, nem a proposta do PCP, que impunha pagamentos mais rápidos, tinha sequer esse impacto de 398 milhões. Parece que acelera. Sim, e portanto, aquilo que foi aprovado nem sequer foi a conta, porque é o tal diz mesmo, nós não estamos a avaliar a votação de quinta-feira, porque essa de facto não prevê e não estipula nenhum calendário concreto de pagamento. Ainda assim o PSD, mesmo sabendo isso, que não se podia dizer que diretamente por ter feita aquela votação havia necessariamente uma despesa de tanto, isso era uma fraude, há de facto um direito gerado, mas o direito não estava concretizado. Ainda assim o PSD disse, mesmo assim nós exigimos que esse direito seja, e a sua concretização seja delimitada para não ter encargos financeiros. E a cláusula principal, porque me perguntou sobre isso, é a de não aumento da despesa corrente. Oh, João, é mais importante que a do crescimento económico e a do programa de estabilidade. Mas isso implica ou não que esta dívida, por assim dizer, aos professores nunca vai ser paga? Repare, não implica. Implica o seguinte, implicou assumir... A menos que haja pessoas com carreiras que para lá dos 50 anos de carreira, não existe. João, eu acho que, repare, nós tínhamos três possibilidades. O PCP dizia assim, pagamos certo, neste calendário certo, e pagamos desta maneira. Temos a outra posição, completamente não séria do Governo, que foi, nós comprometemos a pagar tudo e depois faltamos à palavra. Ou então a do PSD, que é, dizemos assim, nós achamos que se deve reconhecer esse direito e a sua concretização, como tantos direitos na Constituição, como tantos direitos que existem em Portugal, tem que se lembrar também dos direitos dos outros portugueses, aqueles que pagam impostos, e por isso a sua concretização vai ser feita na medida da possibilidade. João. Bem, vamos lá ver, esta versão do PSD é uma versão muito bondosa. É uma versão muito bondosa em relação àquilo que fizeram e ao sentido de voto, porque na prática procuram justificar aquilo que também não tem justificação. Nós lembramos-nos todos, aliás, ainda há pouco no jornal passaram essas declarações, nós lembramos das declarações da deputada Margarida Mano do PSD e da deputada Ana Rita Bessa do CDS na noite das eleições, na noite das votações na Comissão de Educação, dizerem que, aliás, no caso da Margarida Mano, dizia que o PSD tinha sido o partido fundamental para as votações que tinham sido alcançadas para uma solução que consideravam adequada e equilibrada para resolver o problema da contagem do tempo de serviço dos professores. E o Rui Rio disse ou não disse aquilo na sexta-feira que eu disse? Eu estive a ouvir com paciência e estive aqui a tentar tomar nota mental de tudo aquilo que precisava agora de esclarecer. Aliás, há um outro registro, que eu já agora acho que era útil relembrar, que é o do programa Parlamento. O programa Parlamento que foi emitido no sábado em direto tinha a deputada Margarida Mano, tinha a deputada Ana Rita Bessa, e as duas juraram a pé juntos que aquilo que tinha sido votado tinha sido muito bem votado e que o resultado das votações tinha sido muito correto e que iam manter a defesa daquelas votações, do resultado daquelas votações da Comissão de Educação. E vamos lá ver uma coisa. A nós isso não nos parece estranhas as declarações que PSD e CDS fizeram entre quinta e sábado. Porquê? Porque o PSD e o CDS, na sua atitude na votação, demonstraram que estavam disponíveis para que as suas propostas fossem aprovadas em parte e para que outra parte pudesse eventualmente não ser aprovada. Por isso é que o PSD e o CDS aceitaram a proposta de divisão daquelas duas propostas, permitindo a aprovação da contagem dos 9 anos, 4 meses e 2 dias e sujeitando à votação e ao chumbo as outras propostas que impunham todas aquelas condições. Se o PSD e o CDS fizessem questão de que toda a proposta fosse aprovada submetida àquelas condições, não tinham aceitado dividir a proposta em dois. Mas tinham dito no final da votação, atenção,
com o chumbo destas propostas, destas condições, nós não estamos em condições de aprovar o resto e, portanto, retiramos a nossa proposta naquilo que tem que ver com a contagem integral do tempo de serviço. De resto, curiosamente, foi isso que o CDS ainda hoje fez a propósito de uma votação na primeira comissão sobre o Estatuto dos Magistrados Judiciais. Condicionou a aprovação de determinadas propostas mais à frente a votação do resto que estava para trás. E isso é uma coisa frequente. Ora, não foi nada disso que o PSD e o CDS fizeram. O PSD e o CDS prescindiram daquelas propostas das condições, mesmo com elas chumbadas, prescindiram delas para poderem votar, o resto tinha sido aprovado. E as declarações, de resto, são particularmente claras naquele debate do programa Parlamento, apontam precisamente para isso. Ora, aquilo que nós assistimos foi exatamente ao contrário. No domingo foi o CDS, primeiro o CDS e depois o PSD, a darem o dito por não dito e afinal a dizerem que, sim senhor, aceitam submeter-se às condições que o Primeiro-Ministro impôs e, portanto, não há nada para nenhuma carreira especial, e eu queria sublinhar este aspecto. Nós estamos agora a discutir a questão dos professores, porque só o decreto dos professores está publicado no Diário da República e só sobre isso pode haver apreciação parlamentar. Agora, a solução, como de resto também já está assumido, a solução para os professores ia ser a solução que ia ser aplicada a todas as outras carreiras especiais. E eu julgo que de resto nós hoje sublinhámos isso na nossa declaração política, aquilo que há de mais relevante em todo este processo é que PS, PSD e CDS acabam a desvalorizar o trabalho de trabalhadores que são fundamentais para o futuro do nosso país. Os professores que formam os homens e as mulheres da amanhã, os polícias e outros profissionais que garantem a nossa segurança, os militares que garantem a nossa soberania, a defesa nacionais, os médicos, os enfermeiros e outros profissionais que garantem a nossa saúde, os cientistas e os investigadores que fazem o trabalho de projetar Portugal para o futuro como um país avançado e desenvolvido também científica e tecnologicamente. O trabalho de todos esses acaba completamente desvalorizado. Porquê? Porque, afinal de contas, a satisfação das metas do déficit, que são impostas com critérios completamente absurdos e estranhos ao interesse do nosso país, as metas do déficit são mais importantes que o trabalho de todos esses milhares de trabalhadores. Ora, isso não é uma perspectiva que o PCP possa acompanhar e, portanto, nós faremos na sexta-feira aquilo que temos dito sempre, que é a coerência das nossas posições, a ponderação com que votámos cada uma das propostas, refletir-se-á também na votação de sexta-feira. Acompanharemos aquilo que é positivo para os professores e estamos disponíveis até para votar a favor, na votação final global, de um texto que não resulta das nossas propostas. Eu repito isto. As nossas propostas eram outras, que permitiam resolver já o problema, com um faseamento de 7 anos e com um conjunto de soluções para outros problemas que foram identificados, ultrapassagens e outros problemas como tais. O texto que nós vamos votar favoravelmente nem sequer é o texto que o PCP propôs. É o texto que resulta das propostas de outros partidos que foram aprovadas na Comissão de Educação, que nós assumimos que, ainda assim, chumbadas as propostas do PCP, é um texto que pode dar resposta aos problemas dos professores. Obviamente, teremos que votar contra as propostas do PSD e do CDS que acabam por anular tudo isso e fazer do quase zero, digamos assim, da contagem integral do tempo de serviço. Eu acho interessante esta ficção do João, deve ser para entreter alguém que esteja distraído. João. O João diz assim, usa como grande argumento que a deputada do PSD disse que aquilo que o PSD votou foi bem votado e que confirmou que iria manter as votações. Então, claro, é isso mesmo que nós estamos a dizer, João. Aquilo que nós votámos que seja a favor de um conjunto de coisas que foram aprovadas e que votámos a favor das nossas cláusulas de salvaguarda, iríamos manter essa votação. É isso mesmo que nós dizemos. João, e se tu, João, e diz assim o João, não, João, foram levadas a votos. João, sabe o que é estranho? O texto que defenderam de quinta a sábado não tinha cláusulas. João, desculpa, isso não é verdade. É. João, foi votado na comissão João, foi votada na quinta-feira uma proposta do PSD, aliás, em 2 artigos diferentes, que diz a mesma coisa, ambas, de maneiras diferentes, que são ambas cláusulas de salvaguarda. E foram votadas ambas. E o PSD, Mas o que é que lhes aconteceu? Elas foram votadas a favor por nós, chumbadas por quem? Olha, por vós, pelo CP e pelo PS, que dizia que está preocupado com a sustentabilidade financeira. Isso é que é estranho. Mas, por isso mesmo, o PS, quando a deputada diz vamos manter as nossas votações, claro, todas as nossas votações, incluindo a favor das nossas cláusulas. Um texto que já não tinha essa cláusula. Não. João, as cláusulas foram chumbadas. João, vocês já podem tentar dar João, não vale. Mas a apreciação que vocês fizeram foi daquele texto sem as cláusulas, claro. Eu ouvi até ao fim. O João sabe perfeitamente que quaisquer votações, incluindo de artigos concretos, são votadas e podem ser votadas também na votação final global através da avocação. Mas, João, deixa-me terminar a falar. João, vá lá, eu ouvi... Eu faço uma pergunta. Vá lá, deixa-me terminar. Se isso eram condições absolutas para poder haver uma votação final,
o global a favor, porque é que não disseram logo isso na quinta-feira? João, António. Estamos muito contentes com isto, mas só provaremos isto se as nossas João, condições o presidente António. do PSD, eu vou repetir, preciso de repetir a citação dele. Na sexta-feira de manhã, o presidente do PSD disse isto. Não disse isso. João, Não disse nada. eu volto a repetir. O presidente do PSD diz isto. Aqui, eu garanto aos portugueses que aquilo que for aprovado no plenário na votação final global, que é que conta, com o voto do PSD, aquilo que for aprovado com o voto do PSD, de certeza absoluta que cumpre aquilo que eu sempre disse. Era uma das 3 coisas que ele sempre disse, foi a cláusula de salvaguarda. E para clarificar, não terá impacto orçamental além do que estiver dentro das capacidades orçamentais do país. Isto são as palavras. Usou isso mais palavras diferentes para Mas confirmar isso é o isto. resultado do texto, sim, as outras propostas, João, as cláusulas que vocês não, viram João, derrotadas. o presidente do partido teve o cuidado de dizer no dia a seguir de manhã. João, só houve uma pessoa. João, só houve... Vai começar a ser preciso um especialista de hermenêutica para interpretar as posições do PSD. Porque vocês torcem as palavras até elas dizerem coisa diferente daquilo que significam. Se alguém quis efabular e ignorar as palavras do presidente do PSD na sexta-feira de manhã, que é isso que o João está a querer fazer, não sei se está a querer distrair da farsa que o Partido Socialista provocou. Um partido que diz assim, eu estou preocupado com a sustentabilidade financeira. Foram a votos cláusulas travão, que todos nós reconhecemos, e chumba as cláusulas travão. Mas essa crítica, isso é um crítica que fazem ao PS tem algum sentido. Mas essa crítica que vocês fazem ao PS tem algum sentido. E que depois dizem assim... O que não tem sentido é vocês dizerem que não disseram aquilo que disseram sobre aquele texto que foi aprovado. Claro que nós temos aquele texto, com sem aquelas cláusulas, sem nenhuma daquelas cláusulas. Os nossos deputados e o presidente do partido, que eu acho que é o maior responsável que mais fala pelo PSD, disse no próprio dia seguinte, de manhã, não foi 48 horas depois. António, para concluirmos, aquilo que diz o presidente sempre do partido é diferente daquilo que os deputados aprovaram ou não? Sara, Do PS. Sara, lembra-se, nessa noite estivemos aqui, lembra-se. E lembra-se de me perguntar pelas cláusulas de salvaguarda e pelas consequências financeiras, e eu disse-lhe, a proposta do PSD tem isto como elemento. Foi aqui, João, nesta mesa, quinta-feira, à mesma hora que estavam a votar no Parlamento, eu, que sou vice-presidente do grupo parlamentar, que sabia qual é que era a vontade... Mas lá outra vice-presidente aceitava separar as propostas para como parte... Que era a vontade do PSD. Eu disse-lhe aqui, lembra-se, nessa quinta-feira à noite, a posição do PSD é uma posição assumida que reconhece o direito ao tempo integral, mas com cláusulas de salvaguarda, e esse é um aspecto essencial da nossa votação. Mas agora João, que eu, para concluir, os últimos agora segundos, que eu tal, eu até concluo só com uma pergunta para deixar o António responder. Agora que eu tal já disse que as medidas que foram decididas não têm o impacto que o Governo andou para ir propagandear, o que é que vos impede de votar a favor do texto todo? Eu explico. O que é que vos impede? É muito Se o simples. tal agora já disse, sim senhor, aqueles números que o Governo veio adiantar são números completamente agigantados, isto não tem nada, este impacto orçamental é uma coisa diferente. E nós não aceitamos esse critério, nós não aceitamos o critério que os direitos dos trabalhadores tinham que ficar limitados por considerações que não são feitas em relação a outro tipo de despesas que são feitas. Posso responder? Esse é o vosso critério. Muito rapidamente, o que é que vos António. impede de votar a favor? Porque aquilo que resulta da lei, sem as cláusulas de salvaguarda, é um mandato para o Governo negociar, tendo como único critério, se mais nada for dito, a concretização do direito ao prazo integral. Ora, nós entendemos que um Governo, e o mandato que deve ser atribuído ao Governo, deve, por um lado, reconhecer o direito ao tempo integral e, por outro, esse direito ser concretizado com estes travões. E nós não aceitamos estar a dar um mandato e um dever a um Governo para negociar, sem ao mesmo tempo respeitar todos os outros portugueses que pagam impostos para quem esses impostos já são demasiado elevados, com a contribuição do PCP, que levou a carga fiscal ao máximo de sempre. Ou seja, mesmo demonstrando-se que os argumentos do Governo são falsos relativamente ao impacto orçamental disto, o PSD acaba mesmo por fazer aquilo que o PS quer, que é chumbar nós vamos fazer a aquilo solução para concretizar já fazer aquilo que sempre dissemos, que é preciso, depois de estabelecido o o compromisso. João, é o contrário. Estabelecemos o compromisso e este compromisso tem que estar limitado porque temos que respeitar os direitos dos outros portugueses todos. João Oliveira, António Leitão Amaro. Obrigado aos dois pela presença na edição da noite. Até para a semana.